Olá pessoal, sou o professor Francisco Brown Neto e hoje vamos conversar porque tivemos uma semana com o Dia do Índio, com Tiradentes, com 22 de abril, quinta-feira, Descobrimento do Brasil, mas vamos falar um pouco sobre música. E hoje eu trago para vocês os 30 anos do disco 5 da Legião Urbana. A Legião Urbana é uma banda de Brasília, formada em meados da década de 1970 e que ela nasce como aborto elétrico. Depois do fim do aborto elétrico, os componentes vão formar duas bandas, a Legião Urbana e Capital Inicial. Agora, a Legião Urbana, ela vai lançar seu primeiro disco em 1984, Legião Urbana, que a gente costuma chamar de Legião Urbana 1, porque em 86 lançou dois, e no Legião Urbana 1, músicas como Geração Coca-Cola são marcas desse disco, assim como no 2, Daniel na Cova dos Leões, e Eduardo e Mônica, enfim, Central do Brasil, que é uma música instrumental. Então o disco praticamente todo, com exceção do Central do Brasil, tocou na rádio. E aí é a ascensão meteórica da Legião Urbana nesse momento, e que essa ascensão ela chega ao disco Que País é Este?, com a música tema do título do disco, com a formação original da Legião Urbana, Renato Russo nos vocais, Dado Villa-Lobos na guitarra, Marcelo Bonfá na bateria e Renato Rocha no baixo. Foi o último disco com Renato Rocha na banda. Depois ele sai e o disco As Quatro Estações, de 1989, também vai fazer muito sucesso, mas já é também um disco sem a presença do Renato Rocha. O Renato Russo assume os baixos nesse disco, e é um disco também emblemático que consagra a Legião Urbana, com músicas como Pais e Filhos, Quando o Sol Bater na Janela do Seu Quarto, Eu Era um Lobisomem Juvenil, Então é um disco que traz muito aquele contexto do final dos anos 1980, Abrindo os anos 1990, em 1990 a Legião faz a turnê do disco As Quatro Estações. Em 1991 eles vão lançar então o disco 5, que é um momento, é o primeiro disco aí da década de 1990, é um disco que é a base do acústico que eles gravam na MTV em 1992, lançado em 1999, E aí você tem um momento simbólico, com o Teatro dos Vampiros, porque o começo dos anos 90 era um momento de incerteza, de crise econômica, política no Brasil, 1990, a posse de Fernando Collor, aí toma a poupança das pessoas. Então um momento de muita incerteza, tanto que o impeachment de Collor foi em 1992, então muita incerteza, sobretudo para os jovens. Então a Legião ela tenta colocar nesse disco um pouco dessas questões, mesclado também com músicas como Sereníssima, Metal Contra as Nuvens, falando da questão da honra, da virtude e aí por diante. Então é um disco simbólico, com muito lirismo, eu diria assim também, que era uma marca do Renato Russo. Então é um disco emblemático para o rock brasileiro que vai entrar em ascensão na década de 1980, e a Legião Urbana foi parte desse cenário, aí a banda capitaneada por Renato Russo, que nos deixou em 1996, o que também fez com que a banda deixasse de produzir, até porque o Dado Villa-Lobos e o Marcelo Bonfá não tinham mais clima para seguir com a banda a partir da partida de Renato Russo. Então, mas é uma banda que marca o rock nacional, deixou marcas até hoje, influenciou gerações de jovens, Então é legal lembrar esses 30 anos do disco 5 da Legião Urbana. Então, também do disco 5 foi a base também para outro disco, que é um disco duplo chamado Músicas para Acampamento, onde muitas músicas do 5 estão ali, algumas músicas do acústico também, que depois foram regravadas em 1999, quando saiu o disco na
na íntegra, né? Músicas para acampamento eram algumas músicas. Então, essa importância, né, na produção da Legião Urbana, o disco 5 da Legião Urbana que completou 30 anos. Um grande abraço a todos e até mais!